Ó. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui com um problema de sinal, mas nós iremos começar, conseguimos agora o sinal. Espero que a gente consiga fazer isso, que não corra nenhum problema no decorrer desse trabalho. Nós iremos orar neste momento. Curve sua cabeça em sua casa e nós iremos fazer uma oração de abertura. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, agradecidos ao Senhor por esta tão grande salvação, pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Nós temos morado no Senhor, templo do Espírito Santo. Agora, Senhor, fica conosco, nos abençoe neste trabalho, onde estaremos pregando a tua palavra, ainda que distante fisicamente dos teus filhos, mas eles estão sintonizados e serão abençoados pela tua palavra. Não existem barreiras para o Senhor operar. Nós iremos pregar a tua palavra, iremos louvar o Senhor. Eu creio que o Espírito Santo irá tocar em cada coração, que vidas serão tocadas nesta noite, vidas serão curadas, transformadas, libertas, salvas, restauradas no nome do Senhor Jesus. Nós oramos desde já agradecidos, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós iremos louvar o Senhor com o grupo, o trio. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos felizes de estar aqui mais essa noite na casa do Senhor e queremos contar a todos vocês para louvar conosco. Como eu disse outra vez aqui, estamos passando por um tempo muito tribuloso, com muitas dificuldades. Você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas, mas nós temos um Deus que é maior que todas as dificuldades. E essa noite eu quero te convidar para você fechar os seus olhos, adorar a Ele, entregar a Ele todas as dificuldades. Ele é maior que todas elas. Em nome de Jesus.
Oh Deus, que nós temos prazer de louvar e adorar, porque tem cuidado de nós em todo tempo, em todo tempo. Ele está do teu lado aí agora, Ele está do teu lado, esperando que você abra o seu coração e a sua mente, para que Ele possa entrar com providência, com conforto, com consolo. Oh, Santo Deus, Santo Deus. E todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor. E esse Deus que é tão grande, tão imenso, é fiel a mim e a você. Mesmo que várias e várias vezes nós não sejamos fiéis a Ele, porque somos homens, mulheres fracos, limitados, mas Ele continua sendo fiel e a cada dia nos mostrando, para que nós possamos entender a sua essência, a sua santa e perfeita essência. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Jesus querido, nós cremos na tua fidelidade, Senhor. Fica conosco, fala conosco em casamento, Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Nós estamos aqui no templo matriz, templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Machadinho. Estamos na Catedral Menorá, situada na Rua Paraíba 523, bairro Machadinho, próximo ao Centro Cívico. Eu sou o pastor Gerson e estou rezando, e eu estaria agora trazendo uma palavra ao seu coração. Gostaria muito que você prestasse atenção. Tenha um pouco de paciência para ouvir a palavra do Senhor. Não se apresse a sair da presença do Senhor. E se comporte como se você estivesse também na casa do Senhor. Isso é muito importante, porque o mais importante, o que é a reverência aqui, é a palavra do Senhor. O texto da palavra do Senhor está em Isaías capítulo 63 e o versículo, os 6 primeiros versículos. Nós estaremos lendo Isaías 63. Eu havia dito que nós iríamos falar hoje sobre Apocalipse 12, mas eu vou falar domingo. Passei o dia todo estudando também Apocalipse 12, mas não concluí aquilo que eu gostaria de trazer aos irmãos, e vou concluir amanhã, se Deus assim permitir, com mais tempo, um estudo a respeito de Apocalipse capítulo 12. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, com vestido de Bosra, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E os teus vestidos, como os daqueles que pisam o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos redimidos, dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em nossa consideração nos versículos lidos nesta oportunidade, examinamos que o profeta subitamente ele recebeu uma visão de alguém vindo de Edom, especificamente de Bosra, a capital de Edom. Ele vem e ele observa que ele é maravilhoso à sua vista. No entanto, o que imediatamente chama a atenção do profeta é que as vestes desse personagem estão manchadas de sangue, e que obviamente ele esteve envolvido num grande conflito, numa grande batalha, mas que sobretudo ele é um conquistador, ele é um vencedor. A visão que temos do Calvário deve ser sempre resultado da realidade do fato profetizado e consumado por Cristo, conforme relatado nas Escrituras, e não fruto de nossa imaginação e sentimentos produzidos por encenação teatral ou cinematográfica. Muitos têm uma visão distorcida e até desalentadora do Calvário, porque imaginam o cenário apenas com a visão humana, com a compreensão natural, e não com a visão da fé. Não tenho dúvidas quanto ao sofrimento de Jesus em sua profunda
na sua profundidade inigualável, sobre quaisquer aspectos a ser apreciados ou sob qualquer ângulo de apreciação. O sofrimento de Jesus é muito além daquilo que o cinema, o teatro e as encenações conseguem reproduzir. Não há como reproduzir ou traduzir aquilo que se deu no mundo espiritual, na escuridão das trevas, além das cortinas do tempo visível. O que eu me refiro é o perigo de se ater apenas aos sentimentos provocados pelas imagens e não enxergar aquilo que o próprio sofrimento representa e comunica. A agonia de Jesus, reproduzida nas telas de cinema e representações teatrais, não traduz de fato a realidade, pois se trata apenas de uma representação. Sendo assim, meus irmãos, não há como representar aquilo que não se pode medir, e ninguém neste mundo está apto a reviver o drama de Jesus e a sua agonia na cruz. Nesse sentido, eu entendo que devemos compreender o sofrimento de Jesus no Calvário à luz dos fatos registrados nas Escrituras Sagradas, aprofundarmos a nossa compreensão na sua experiência agonizante, sem permitir que isso diminua ou até empalideça a glória do seu triunfo, porque foi através de sua morte que Cristo venceu todas as coisas e aniquilou aquele que tinha o império da morte. Sem essa visão, a morte de Jesus e ele próprio são desfigurados pela nossa visão míope e humana, gerando em nós sentimentos que não honram e glorificam a Deus. A visão que devemos ter do Calvário é a visão do Cristo vencedor, triunfante e conquistador. A sua morte, embora seja o ápice de seu sofrimento, contudo representa também o ápice de sua missão redentora, a coroação de seu trabalho. Nesse sentido, a morte de Jesus, embora aos olhos da multidão e dos discípulos até então parecia ser o fim trágico e humilhante, no entanto foi o momento de coroação de Jesus como Salvador e Senhor. Nisto está a sua dignidade, que lhe é singular, pois ninguém mais teve parte em seu sofrimento expiatório, e por causa da natureza de sua morte, ele é elevado a esta posição singular como Salvador e Senhor. Paulo expressa isso ao escrever aos Filipenses, dizendo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o Pai deu a Jesus esta dignidade e não deu a mais ninguém, pois tão somente Jesus morreu pelos nossos pecados. A cruz, embora fosse o auge da sua humilhação, contudo tornou-se o instrumento de sua vitória e triunfo, pois ao aceitar o caminho da humilhação, ele entregou-se voluntariamente em oferta e sacrifício a Deus, por meio da qual ele aniquilou o que tinha o poder da morte e do inferno. Olhando para esta passagem, qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você? O que esta visão do profeta tem a nos ensinar, especialmente nos dias em que estamos vivendo? Que sentimento e atitude devemos cultivar à luz desta visão profética, posteriormente consumada por Jesus na cruz? Em primeiro lugar, temos que entender que Edom sempre é usado nas Escrituras para representar os poderes que se opõem a Deus e ao seu povo. Edom teve a sua origem lá com Esaú, e acredito ser oportuno ver este texto como um contraste entre Jacó e Esaú. Quem foi Esaú? Que espírito ele personifica? O que ele representa nesta passagem e nas Escrituras? Esaú, a Bíblia diz que é o homem profano, o homem que não recebe o benefício da primogenitura,
O homem carnal que tinha uma visão apenas material e momentânea. O homem que valoriza um prato de comida e outras coisas mais do que seu direito de primogenitura. Esaú representa o homem que tem uma perspectiva mundana e que se opõe a Deus e às coisas do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, traz esta figura em destaque para alertar sobre o perigo de ser influenciado por este espírito, por este modo de vida mundano. Assim ele escreveu: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Deus permita que não haja nenhum Esaú, mas Jacós, homens que valorizam aquilo do Senhor e que não negociam a sua herança com as quimeras e as miragens deste mundo. Que sejamos como Jacó, pessoas que são atraídas pelo que crê e não pelo que se vê, pessoas que fazem as suas escolhas a partir da visão da fé, do entendimento e não da aparência do mundo, daquilo que é visível e temporal, daquilo que é perene e não passageiro. Então vamos vigiar para que nunca as nossas escolhas sejam feitas a partir da nossa compreensão humana e nem pelo que vemos ou sentimos, mas pelo que cremos. Que os nossos atos, as nossas escolhas possam revelar que somos Jacós nesse sentido e não Esaús, que andamos por fé e não por vista. Que sejamos sempre atraídos pelo mistério do Evangelho e não pelo brilho ilusório do mundo. Que nos movamos sempre pela fé, tendo em vista a promessa futura e não pelo prazer momentâneo por aquilo que satisfaz apenas os instintos carnais, mas que impede de nos tomar posse da nossa herança. Ao ler as Escrituras, preste atenção nesta palavra Edom e nas referências aos edomitas, e sempre verão que na tipologia bíblica eles sempre representam os inimigos de Deus, os supremos inimigos de Deus, aqueles que se colocam contra Deus e contra o seu reino e sua glória. Os edomitas representam aqueles que literalmente se opunham aos filhos de Israel. Eles o fizeram quando os filhos de Israel estavam para entrar na terra prometida de Canaã, e o fizeram muitas vezes em ocasiões subsequentes, depois que os israelitas estavam na terra. Este povo de Edom era o inimigo tradicional de Israel. Os edomitas, na verdade, continuam presentes em nossos dias. Assim como eles se opuseram aos filhos de Israel, também se opõe a você, a igreja, com o objetivo de impedir que você tome posse da bênção do Senhor, da herança do Senhor. Os edomitas também representam os poderes que se opuseram ao Senhor Jesus Cristo. Todas as forças e poderes que se levantaram contra o Filho de Deus, desde a promessa de Deus no Jardim do Éden até o seu cumprimento, representa este Edom espiritual. Mas graças a Deus que todas as suas tentativas foram frustradas pela ação poderosa e providencial de Deus no cumprimento de sua palavra. Deus fez a promessa, mas cuidou de cada detalhe para que tudo acontecesse dentro de sua soberana vontade e no tempo por ele estabelecido. Em nenhum momento as tentativas de Satanás, do Edom espiritual, alteraram ou retardaram o plano de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, confirma esta verdade ao dizer que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, ou seja, no tempo predeterminado por Deus na eternidade. O Edom espiritual representa também
a oposição e a inimizade manifestada contra a igreja primitiva, quando a perseguição se levantou com o propósito de exterminá-la. Vocês conhecem a história. Mataram o Estevão, prenderam o Tiago, irmão de João, e o mataram. Prenderam Pedro. Houve perseguição com o intuito de impedir a marcha da igreja. Embora a igreja primitiva tenha pagado um alto preço, seu avanço não foi interrompido e nem reduzido. Pelo contrário, a igreja continua avançando contra o Edom, e as suas portas não puderam prevalecer contra a força e o poder do evangelho anunciado pelos apóstolos. Foi a promessa de Jesus se cumprindo na vida da igreja. O escritor de Atos dos Apóstolos espelha esta verdade ao escrever: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ainda em Atos, no capítulo 9, diz-nos o texto: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, em Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Edom também representa o poder que tem oposto ou se oposto à igreja de Cristo através dos séculos, na tentativa de sufocar a sua mensagem, de ofuscar o seu brilho, de impedir o seu crescimento. Jesus foi muito claro a respeito desse poder de oposição que estaria presente não só no início da igreja, mas em toda a sua trajetória. Mas ao mesmo tempo, Jesus também afirmou que a igreja é dele e que ele é a pedra fundamental e de sustentação deste grande edifício, que ele mesmo estaria edificando a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Paulo enfatiza a realidade desta guerra espiritual ao escrever aos Efésios, dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Embora Edom permaneça e continue presente, a igreja continua viva, lutando e anunciando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E através de Cristo, através do Evangelho, o Senhor tem libertado vidas e mais vidas, milhões de vidas têm sido libertas do calabouço da miséria, da masmorra do pecado e têm sido transportadas para o reino de Jesus Cristo. O Edom espiritual sempre esteve presente, e todas as forças e todos os poderes que se levantam contra nós são tipificados por Edom, o reino das trevas, o reino do inferno, o reino do diabo, os reinos deste mundo. Essa cultura que se alastra como uma praga, com o objetivo de despertar no cristão o desejo por aquilo que é temporal e ilusório, gerando esfriamento e apatia espiritual, como também visa cegar o entendimento daqueles que estão no mundo, a fim de impedi-los de eles conhecerem a luz que é Cristo. Isto é Edom. Não apenas aquilo que se opõe claramente, mas também esse poder de falsificar o Evangelho de Jesus Cristo, essa atividade do diabo em diluir a verdade, esta força monstruosa que visa enaltecer o homem e diminuir a glória de Jesus Cristo. Jesus afirmou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, numa alusão à ação crescente da iniquidade deste Edom espiritual. A palavra iniquidade, ela vem de anomia e significa ausência de lei ou anarquia, apontando para a natureza do Edom espiritual, cujo objetivo não é outro a não ser se opor ao modelo de ordem e paz e de harmonia estabelecido por Jesus Cristo. Deus é um Deus de ordem e não de desordem.
Deus não é um Deus de caos, mas é um Deus de valores e de ordem. Finalmente precisamos lembrar que Edom também representa as forças que se ajuntarão para a derradeira batalha contra Cristo e o seu reino, uma poderosa batalha conhecida e chamada com a palavra Armagedon. Hoje a luta é contra este espírito que personifica e que representa este poder, este império, esta força maligna. Mas no Armagedon, esse poder assumirá sua forma e será personificado na pessoa do anticristo, que com todo o seu exército se levantará pela última vez, para que finalmente seja vencido e aniquilado, e o reino de Cristo seja estabelecido para todo o sempre. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Paulo fala a respeito deste Edom no capítulo 2 e da vitória de Jesus Cristo, da destruição deste poder, dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se acha Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Edom é todo esse poder que odeia Deus e que se opõe contra o reino e com a glória de Deus e com a sua igreja. Mas também, em segundo lugar, esta visão do profeta nos ensina o caminho que nos encoraja e nos enche de esperança. O que seria de nós sem a visão do Cristo, que nos amou, que nos ama, que morreu e que ressuscitou o terceiro dia, e que subiu ao céu e que intercede por nós? Eu sempre digo que uma esperança, ela não existe a parte do objeto que a gerou. Nesse sentido, só há esperança de fato porque a esperança foi gerada pelo fato objetivo, e esse fato objetivo é a palavra de Deus, é Cristo, e Cristo trouxe à existência pela sua encarnação e pela sua morte e ressurreição esta verdadeira esperança. Sem a realidade que é Cristo e a sua palavra, não haveria esperança. Que esperança é esta? Se Cristo não ressuscitou de entre os mortos, Paulo disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, então somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Mas graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Nós aguardamos a bem-aventurada esperança, esta esperança que o mundo não conhece, esta esperança que o mundo não recebeu, mas eu e você, como igreja de Jesus Cristo, recebemos esta esperança foi gerada em nós, ela está em nós. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão Paulo disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Por esta razão, o mundo não pode oferecer aquilo que ele não tem para dar, ou seja, a esperança proposta pelo mundo se fundamenta no homem e, portanto, não passa apenas de um sentimento de otimismo consequente. Quem é o homem para prometer e fazer cumprir aquilo que ele promete? Vai chegar um momento em que a esperança proposta pelo mundo se desfará como um castelo de areia, como você está vendo hoje, mas muito pior do que isto.
E aqueles que puseram a sua confiança no próprio homem se desesperará à luz dos fatos escatológicos. Não haverá luz no fundo do túnel ou no fim do túnel. Pelo contrário, se depararão com o juízo de Deus sobre este mundo. Esta visão que estamos considerando nesta oportunidade nos ensina o caminho que nos encoraja e que nos enche de esperança frente ao futuro desconhecido, mas garantido. Nesse sentido, nós, Igreja de Cristo, não temos que temer diante da realidade dos fatos atuais e aqueles que ainda virão, pois temos uma esperança que está ancorada em Cristo, como bem expressou o apóstolo Paulo, dizendo: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Simplesmente precisamos lembrar-nos desta bendita pessoa. O profeta diz: quem é este? Olhemos para ele agora, igreja. Não se inquiete, não se turbe os vossos corações. Não se deixe ser levado pelo desespero dos acontecimentos atuais e pelo temor do amanhã, do desconhecido, pois estamos cercados por esta névoa de incerteza e calamidades. Mas descanse na palavra de Deus, pois fiel é o Senhor que o prometeu. Vamos parar de olhar para o mundo ao nosso redor e vamos olhar para Jesus Cristo. É isto que a igreja do Senhor precisa nesses dias finais: erguer os seus olhos para Ele, e tão somente para Ele, focar a sua visão nele e esperar por Ele. Precisamos fixar a nossa atenção em Jesus, a fim de não perdermos a visão que nos capacita, ou que nos capacitará a perseverarmos em meio aos agigantamentos dos tempos finais. O brilho de nossa esperança depende de mantermos os nossos olhos nele, pois somente dele, e tão somente dele, dimana a força que mantém a nossa esperança firme e inabalável. O apóstolo diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus agora. Deixe de olhar para tantas coisas, deixe de olhar para o inimigo, para as situações adversas, por tudo que nos cerca, e concentre o seu olhar em Jesus Cristo. É nele, dele que vem a força, a graça e a provisão. Se você olhar apenas para o que está acontecendo hoje, possivelmente sentirá desanimado diante do quadro desolador. Os dias são maus e não há como esperar por coisas melhores. Embora eu creia na misericórdia de Deus e que Deus tem propósitos lindos e maravilhosos para a sua igreja, coisas que Ele ainda vai realizar, embora não conhecemos os desígnios de Deus, no entanto, a Bíblia nos aponta um cenário para o final que não é nada promissor. Nesse sentido, nós não esperamos deste mundo melhoras, nós estamos olhando para Jesus Cristo e esperando a nossa verdadeira esperança, que é o arrebatamento, a vinda de Jesus Cristo. A nossa visão não pode estar fixada no momento atual, nas circunstâncias que nos cercam, no momento de dor e aflição a que somos submetidos, e muito menos dar ouvido à voz da serpente, que não se cansa de nos tentar a não crermos na nossa salvação. Pelo contrário, devemos mais do que nunca levantar a nossa cabeça e contemplar pelas Escrituras a visão deste personagem que vem de Edom. Quem é este? Olhemos para ele agora, para nós continuarmos firmes, inabaláveis na fé e na esperança. Sem esta visão, a nossa força será pequena frente aos embates da vida, mas olhando para Ele,
a nossa força será suficiente para prosseguirmos até chegarmos ao ponto final de nosso abrigo. É para Cristo que devemos focar a nossa atenção e fixar os nossos afetos, os nossos sentimentos, e olharmos para a sua vitória final. Haverá de chegar a hora, o momento do epílogo da história, quando este poder espiritual das trevas, este dom espiritual, finalmente será extirpado, e a paz e a justiça será estabelecida, e haverá um novo céu e uma nova terra. O profeta diz: quem é este? Quem é este personagem que vem cavalgando na sua grande força? A primeira coisa que impressiona o profeta é a glória de sua pessoa. Ele diz: este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Que personagem extraordinário! Venham, clama o profeta, vocês que estão desanimados e desencorajados, venham e olhem para essa pessoa. E eles se maravilharam à vista de sua glória, de sua dignidade, de sua majestade e poder. A visão é de um libertador, um conquistador vindo de Edom, alguém que esteve num conflito singular, mas que vem marchando como vencedor. Houve uma grande batalha, mas ele triunfou. Quem é este? Aqui está a única esperança para a igreja: olhar para ele. Igreja do Senhor, os tempos são difíceis, o mundo vai de mal a pior. É o que a Bíblia nos ensina. Temos que ser realistas. O inimigo está furioso, está usando de todas as suas armas contra nós, pois se trata do momento derradeiro. Tudo que nos resta neste tempo final é fixarmos os nossos olhos nessa bendita pessoa e não perdermos de vista. Não se deixe ser levado pelas ilusões deste mundo, que visa tão somente eclipsar a sua visão desta bendita pessoa. O seu propósito é entretê-lo com o brilho deste mundo, com a glória passageira deste mundo e de tudo aquilo que seduz e arrasta o cristão para longe da presença de Deus. Se ele não o faz através das ilusões e encantos do mundo, ele o fará pelo medo frente às calamidades da vida. Seu propósito é sempre levar o medo, o pânico e o desespero às pessoas. Não é tempo de brincar, não é tempo de ociosidade, não é tempo de comodidade, é tempo de cuidar do nosso patrimônio. A recomendação bíblica é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor nos chama esta noite, nos conclama a olharmos para Ele, a mantermos a nossa visão nele, a esperarmos nele e a andarmos nele, e andarmos com Ele em cada situação. É a isto que nós devemos apegar, e é para Ele que devemos olhar. A Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, o Cristo, Filho de Deus, o Rei da Glória. Ele não nos desamparou, Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele é a âncora dentro do véu, Ele está no acampamento, Ele anda no meio dos castiçais, Ele é aquele que venceu, a dignidade de desatar os seus selos e abrir o livro. A vitória é nossa, por meio de Jesus Cristo, que triunfou sobre Edom. Podemos sofrer e padecer, mas temos a vitória decretada e garantida. A nossa vitória já está selada. Em terceiro lugar, devemos considerar nesta visão a resposta dada à pergunta do profeta. O profeta diz: quem é este? E a resposta é: eu que falo em justiça. Aqui está a sua grande característica. Ele é o Rei da justiça. O mundo está cheio de mentiras e enganos, e o diabo é o pai da mentira e o mestre do engano. Jesus veio a este mundo por causa da justiça. Ele é descrito por Jeremias 33, versículo 15, como o renovo da justiça, o renovo justo. Foi por isso que ele veio. O pecado é desordem e injustiça. O pecado é ilegalidade e rebelião. O pecado é iniquidade
é anarquia. Deus é justo, e o objetivo desta pessoa vindo ao mundo foi para restabelecer a justiça. Foi por isso que ele ensinou da forma como ensinou. Foi por isso que ele morreu da forma como morreu. A sua morte era necessária, pois seria através dela que a justiça seria cumprida e o inimigo derrotado. Não havia outro caminho a percorrer a não ser o caminho da justiça. Antes de se assentar ao trono de justiça para julgar todas as coisas, ele teria que morrer na cruz para que pela morte a justiça de Deus fosse cumprida. Nesse sentido, estaria firmando as bases de uma nova criação, bem como estabelecendo o tempo de um julgamento final. Paulo, quando pregou no Areópago em Atenas, vocês conhecem essa passagem que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Na verdade, todo o objetivo da salvação é a restauração da justiça na terra como no céu. Paulo diz isso na sua carta aos Efésios, dizendo: Deus propusera em si mesmo, segundo o seu beneplácito, de tornar a congregar todas as coisas na dispensação dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, de tornar a congregar em Cristo. No texto em que estamos meditando, o profeta pergunta: quem é este que vem de Edom? Este que é glorioso em sua vestidura e marcha com a sua grande força? A resposta: eu que falo em justiça. Ou seja, esta é a minha forma de tratar, esta é a minha conversação, este é o meu modo de agir. Tudo envolve justiça. O seu trono é um trono de equidade e de justiça, o que significa que não há equívoco em sua linguagem, não há incertezas, não há contradições. Ele deu uma promessa, ele esboçou a sua proposta, ele delineou o seu plano, e ele diz nesta noite a mim e a você, agora nesta palavra: eu que falo em justiça. Ele é o rei da justiça, ele julgará com equidade. Nele não há contradições, nada ficará impune, mas receberá sentença justa do único e verdadeiro juiz. Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra e cumprir o seu ministério à luz de um julgamento, e ele disse: conjuro-te e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Quem é este que vem de Edom? Eu que falo em justiça. O que quer que esteja acontecendo à sua volta, ele prometeu, ele disse, e ele certamente cumprirá. Ele diz nesta noite: eu que falo em justiça. Descanse nesta palavra, descanse, se ancore nesta palavra, nesta certeza da justiça de Deus. A história não caminhou e não caminha sem direção, como um trem fora dos trilhos. A história está em suas mãos. A palavra profética é o trilho sobre o qual a história caminha. Quando as cortinas do tempo se fecharem no epílogo da história, a justiça será plenamente restaurada e estabelecida, e o mal e a injustiça serão extirpados para sempre, como uma traça que é pega pelas chamas de um maçarico. Vou encerrar. Há algo que deve ser enfatizado e que chama a atenção do profeta em sua visão: a vestimenta dessa personagem. Ele olha para o personagem que vem cavalgando na sua força e percebe algo muito nítido que lhe chamou a atenção. Então ele faz uma pergunta novamente: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas do lagar?
Ou seja, eu sei quem é este que vem de Edom cavalgando na sua grande força como um grande conquistador, pois ele já disse: eu que falo justiça. Mas por que estão vermelhas as tuas vestes? A resposta surpreendente e estarrecedora: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. E nos versículos seguintes ele diz: e olhei e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Que resposta tremenda e inigualável em sua grandeza! Ali estava ele sozinho, lutando contra este terrível poder, contra o Edom espiritual, e ele disse: e o meu furor me susteve. Ele veio do céu, antes de tudo, para vindicar a glória e a honra de Deus, e não somente para nos salvar. Ele veio sim para nos salvar, ele é o nosso Salvador. Foi essa a declaração do anjo do Senhor aos pastores, no dia em que esta personagem da visão de Isaías veio do céu para se tornar homem. Ele disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Não me entenda mal, mas a redenção não incluía só a nossa salvação, ela faz parte do plano, mas há algo acima da nossa compreensão, que não conseguimos ainda compreender este grande propósito de Deus na sua plenitude. Ele veio vindicar a glória de Deus e a sua justiça, a qual tinha sido violada pelo diabo e pelo pecado, e consequentemente redimir a humanidade do poder do pecado e de Satanás. Cristo veio restabelecer e restaurar todas as coisas, como já li em Efésios, e ele estava consumido por este zelo pela casa de Deus e pela causa de Deus. Não foi isso que ele disse? O zelo da tua casa me devorará. O profeta Isaías, no capítulo 59 e versículo 17, expressou dizendo: porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestiduras, e cobriu-se de zelo como de um manto. Cristo veio para restaurar todas as coisas. A sua morte é o golpe fulminante que atingiu a cabeça da serpente, abrindo definitivamente as portas do paraíso celestial. O pecado afetou toda a criação e ele veio redimir todas as coisas. Paulo diz aos Efésios dizendo: o mistério da vontade de Deus revelado foi segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nesse sentido, quando Cristo é levantado naquela cruz, ele está realizando esta obra de reconciliação, não somente do homem com Deus, mas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Os seus braços estendidos era uma expressão nítida, muito clara, deste ato extraordinário. Poderíamos dizer que enquanto um braço estendia os céus, o outro a terra, enquanto um estendia a eternidade, o outro a criação, e assim ele se torna o centro no qual o velho e o temporal se encerra, e o novo é fundado e estabelecido. E vou encerrar. Não poderíamos deixar de mencionar a forma enfática em que Cristo, como ele fez tudo isto. Olha a visão que Isaías recebeu e perceba a ênfase na pessoa de Jesus. O profeta disse: quem é este? Depois, por que está vermelha as tuas vestiduras e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Então ele ouve a resposta: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E olhei e não havia quem me ajudasse,
Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu braço me trouxe a salvação. Ou seja, embora salpicado e manchado de sangue, como se ele mas ele triunfou, ele os massacrou, ele os destruiu, ele os esmagou. Mas observe, isto é fundamental, é o centro do Evangelho. A ênfase é colocada somente no fato de que ele o fez sozinho. Eu sozinho pisei o lagar. Aqui está a grande mensagem do Evangelho. Ele pisou o lagar sozinho. Devemos enfatizar isso porque é o grande fato central da salvação cristã. É o grande tema da Bíblia, do começo ao fim, que a obra da salvação é inteira e exclusiva do Senhor Jesus. Ninguém mais teve parte nela em seu sentido remidor. Ninguém mais esteve com ele. Tudo o que foi feito, ele o fez sozinho ali na cruz. O apóstolo Paulo, em sua carta, enfatiza dizendo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Foi essa bendita pessoa que tomou a descendência de Abraão e não a natureza de anjos, e ele, somente ele, tornou-se nosso representante na luta, e isto ele fez sozinho no patíbulo da cruz. Já no final de seu ministério, quando seus discípulos estavam proclamando sua lealdade, Jesus disse: a hora está chegando quando todos me deixarão e me abandonarão. E João 16:32, Zacarias profetizou dizendo: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Você se lembra do momento terrível de agonia que Jesus passou no jardim do Getsemane? Ele escolhe Pedro, Tiago e João dentre os 11, os leva à parte. Então ele lhes pede que vigiem em oração juntamente com ele. Mas o que acontece ali? Eles dormem. O poder das trevas estava agindo e eles foram sucumbidos pelo sono. Enquanto isto, Jesus segue sem titubear e está sozinho em sua agonia, sozinho enfrentando a questão suprema: beber o cálice. Ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele disse aos seus discípulos: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. E ali sozinho, a Bíblia diz que a sua agonia foi tão intensa, tão profunda, que o seu suor se transformou em sangue. Sozinho, sem ninguém para ajudá-lo, ele toma o cálice que ele não poderia compartilhar com ninguém, mas é reservado tão somente para ele. Sozinho, solitário, com a alma angustiada, ele toma o cálice sozinho, pois lemos: então todos os seus discípulos, deixando-o, fugiram. Todos o abandonaram. Ele pisou o lagar sozinho, ele morreu sozinho, ele tomou sobre si mesmo, sobre os seus ombros, os pecados do mundo, e ali na cruz, suspenso entre o céu e a terra, sozinho ele bebe o cálice da ira divina, ao ponto de exclamar em grande agonia: Deus meu, porque tu me desamparaste. E quando olhamos para a cruz, podemos contemplar a grande batalha que ele travou. A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra desde a hora sexta até a hora nona. Para aqueles que ali presenciavam este espetáculo, nada viam senão um homem em agonia, morrendo como um malfeitor e derrotado. Mas na verdade aquele momento era a hora de todas as horas, era as horas, ou era a hora mais esperada no céu, que acompanhava todo o drama do Calvário, a hora bem predita pelos profetas, quando finalmente Cristo venceria o pecado, a morte e o inferno. A hora em que a sua aparente fraqueza e derrota, na verdade, seria o emblema de seu triunfo sobre as forças e poderes das trevas. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: e despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Enquanto as trevas cobriam a terra, o diabo e seu exército levantaram as suas últimas reservas. Houve uma grande batalha e Jesus sozinho caminha naquela estrada escura e fria, enfrentando todos os poderes das trevas sozinho. As trevas que cobriam a terra naquele momento eram trevas que ocorriam além do véu no mundo espiritual. A batalha foi intensa, mas Jesus os conquistou. Ele os expôs à vergonha pública, triunfando sobre eles, e isto ele o fez sozinho. Ninguém o ajudou, ninguém pôde dar-lhe assistência, nenhuma palavra, nenhum sinal de solidariedade, mas trevas e escuridão, e assim caminhou por aquela estrada sombria, escura e deserta, para que através de seu braço, de sua entrega voluntária, destruísse aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Paulo diz isto de forma muito clara, e às vezes eu escuto gente falar que quando Jesus estava na cruz, o inferno estava em festa. Eu não sei de onde tirar essa conclusão. Paulo diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Glória a Deus por isto. Ele despojou a autoridade do diabo e de seu exército e os expôs publicamente. Que possamos nesta noite, vamos encerrar, agradecer a Deus por esta grande vitória, por esse grande amor insondável, inexplicável, inconcebível para nós, o amor de Deus que se manifestou na pessoa bendita de Jesus, o amor de Jesus revelado por nós na cruz. Que eu e você possamos ser gratos a Deus cada dia mais e vivemos nessa esperança de o encontrarmos nas mansões celestiais. Que você possa manter-se firme, independente das situações, das circunstâncias adversas, do cenário atual em que nós nos encontramos, que possamos olhar para Ele. Quem é este? Para Jesus Cristo. Somente dele vem a força, o poder para prosseguirmos adiante. Vai nessa tua força, confie no Senhor, olhe para Jesus, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas mantenha o seu olhar fixo na bendita pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em vossos corações. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Santo, Santo, Jesus.
está agora quebrando todas as barreiras para entrar no teu lar, para entrar no teu coração, na tua mente. Abre espaço para Ele. O pecado que afasta o homem da presença de Deus, mas as suas mãos poderosas estão o tempo todo estendidas para nos socorrer. As mentiras desse mundo não podem vencer a verdade do nosso Deus. Oh, Senhor. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para te encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para te encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse amor impressionante, infinito. Que Ele te abençoe nessa hora, que Ele te abençoe. Que todo pecado saia para que a presença do Espírito Santo entre. Que toda mentira, que todo adultério, que toda leviandade dê lugar à presença santa desse Deus. Que toda falta de dinheiro seja suprida em nome de Jesus sobre o teu lar. Ah, esse Deus Santo quer nos ver na sua presença. Mas nós temos que querer de todo o coração. Que Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos concluindo os nossos trabalhos desta noite. Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, que você continue sintonizado em Jesus Cristo, lendo a palavra do Senhor, orando, clamando e assistindo os trabalhos que estão sendo feitos online. Nós iremos agradecer ao Senhor neste momento. Você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja retornar, ajoelhe na sua casa mesmo, nós estaremos orando por você. A você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o momento, a oportunidade está sendo lhe concedida. A vida é muito passageira, mas nós temos uma esperança. Jesus Cristo é essa esperança. Nós iremos orar neste momento. Meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos não só na Tua presença, mas também levando esta palavra a muitos corações que ouviram a Tua palavra neste momento e outros que ainda irão ouvir, Senhor. Nós oramos desde já para que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família, cada casal, cada jovem, adolescente, criança. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer cura, libertação, que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha avivar os corações, batizar com o Espírito Santo, que o Senhor venha libertar aqueles que estão afastados, que sejam restaurados neste momento, que o Senhor venha tocar a estes corações, que o Senhor venha remover todo o mal, toda doença, tudo aquilo que o inimigo plantou e semeou, que seja removido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pela bênção da Tua igreja, pela vida de cada um dos nossos irmãos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, acamados, seja em casa ou nos leitos dos hospitais. Senhor, tenha misericórdia, estende as Tuas mãos e socorre os aflitos, necessitados. Socorre o Teu povo, socorre a Tua igreja. Guarda-nos debaixo das Tuas asas, pois somente em Ti há segurança e proteção.
Agora, Senhor, também nos despede em paz. Nós que estamos aqui na tua casa, nos leve em paz para os nossos lares. Guarda o teu povo, nos dê a noite de paz, a noite abençoada na tua presença. Ó Pai, nós te agradecemos desde já, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Eles dizem amém.